Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, meu. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, então vamos lá, né? Como eu falei para vocês, o objetivo desse encontro é mais para a gente esclarecer algumas dúvidas acerca da questão de notas, né, do AVA, das atividades e também das próprias atividades e dos prazos, né, dessas atividades. A gente já iniciou a correção de algumas, então a ideia é que vocês comecem a ficar atentos lá no AVA e comece a nos procurar, né? Considerando que essa semana a gente encerra a disciplina e provavelmente a gente já feche também todas as notas e encaminhe todo o diário para a coordenação. Então, é importante que vocês fiquem atentos para o envio das atividades até o dia 6, que é o nosso prazo máximo, porque no dia 7 a gente fecha todo o diário, tá? Então, eu percebi que algumas atividades ainda não foram enviadas, não sei se por alguma dificuldade ou porque, de fato, ainda não realizaram, mas é importante que vocês comecem a se programar para fechar essas atividades. O ideal é que vocês fechem elas no máximo até o dia 5, até a quinta-feira, porque a gente começa a fechar o diário, né? A coordenação já solicitou o fechamento do diário o mais rápido possível, tá bom, pessoal? E aí, hoje, basicamente, é para a gente tirar essas dúvidas. Em relação à forma como as notas estão no diário, como as atividades estão espalhadas no diário, isso não vai interferir na nota final. O importante é que vocês façam, né, essas atividades para que não fiquem prejudicados na disciplina, tá? Regiane levantou a mão, pois não, Regiane? Professor, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Eu estou fazendo, né? Eu só posso terminar agora. Hoje eu termino, acredito, né? Fé em Deus. O plano de aula, porque o senhor me mandou o modelo, e graças a Deus, tipo, me deu uma luz de como fazer. E estou finalizando o outro, que, se não me engano, é nota para a prova, que é o Isso, resumo de todos. Então, exato. ele demanda mais tempo, então eu estou fazendo ele, mas eu acredito que até amanhã ou depois eu consiga entregar ele. Mas as outras atividades todas eu já entreguei já. Maravilha. Valquíria, inclusive, eu não lhe respondi lá no AVA, porque eu vi que você entrou aí, né? A dificuldade tinha colocado lá, eu não respondi, porque eu vi você entrar, tá bom? Fique à vontade, querido. Boa noite. Boa noite. Professor, eu também não concluí ainda as atividades, não, mas estou fazendo. Eu só tive dificuldade com o infográfico, mas aí foi questão técnica, né? Sim. A minha dúvida é a seguinte: como é que a gente fica sabendo depois dos resultados? Porque lá para a gente no AVA aparece já as datas de recuperação final e tudo mais, certo? Uhum. Mas a gente Sim. só faz até dentro daquela programação que o senhor colocou lá, das Uhum. atividades que tem a pontuação, tudo direitinho. Como é que a Sim. gente sabe que alcançou, né, o esperado aí a partir do que o senhor fez em termos de nota? Porque até a média também eu não me lembro de ter perguntado, mas eu acredito que seja 7, né? Isso. Digamos que a gente não alcance esse 7. Como é que a gente vai ficar sabendo que tem que fazer a prova final?
assim que eu concluir o diário, ele vai me informar, né, sobre quem foi que não conseguiu atingir essa média. O que eu acho pouco provável, porque a gente está considerando basicamente, o envio das atividades, né, a gente já considera ali uma pontuação razoável para o envio, e depois vem a nota das correções. Mas, enfim, se ocorrer, a gente vai informar, é por isso que tem esses prazos. Então, no dia 7, a gente informa ao estudante, caso ele não conseguiu ali a nota, para que ele possa fazer a prova final. Certo. Posso fazer outra pergunta? Pode, fique à vontade. É exatamente para isso que eu abri esse espaço aqui. Tereza estava até me brigando aqui, falando que geralmente esses cursos eles têm apenas 3 encontros nas primeiras 3 semanas. Eu falei, mas esse quarto acaba que é bom, porque a gente esclarece essa questão de notas que sempre fica, né, no final. Então, eu abri esse espaço exatamente para esclarecer essas questões com envio de tarefas. Ainda tem gente que às vezes tem alguma dúvida e tal, e aí fica interessante para que não haja nenhuma dúvida durante o trabalho. Certo. Em relação ao último trabalho, o senhor pede que a gente faça um relato de como tem sido cadê? Eu não estou achando aqui, peraí. Como tem sido, no caso, a nossa prática pedagógica com o uso das tecnologias digitais, certo? Sim, Essa, essa Esse relato pode ser relacionado em tudo dentro da escola, né? Eu estou dizendo assim, sim, quem não sim. tiver em sala de aula como eu, mesmo utilizando mas estou trabalhando na escola, mesmo utilizando essas tecnologias, pode ser relatado, né? De acordo com como eu desenvolvo, como eu trabalho, como é que eu uso, não é isso? Sim, sim, sim. Ok, certo. E aí, pegando o gancho aí da colega, ela falou que o senhor mandou um modelo. Estou fazendo o plano de aula agora, no caso. Só que eu não peguei modelo nenhum, não. Estou seguindo a questão do que eu acho que eu acredito que seja, né? A Uhum. temática da aula, objetivos e metodologia utilizada e recursos, certo? Mas eu queria Sim, sim. saber, eu estava nessa dúvida também, porque lá não tinha modelo nenhum. Precisa desse modelo? Não necessariamente, foi como eu falei no início, né? Eu ia deixar bem aberto exatamente para que vocês tivessem essa liberdade. Né? Mas tem vários modelos na internet, se quiser seguir um modelo, não tem problema nenhum, tá? Está bem aberto mesmo essa atividade, bem livre. Certinho, era isso só. Obrigada, viu? Pronto, as ordens, querida. Roberta? Roberta, boa noite. Você levantou a mão, querida? Bom, vamos lá então. Rosane, depois Roberta, a gente vê o que aconteceu com ela. Boa noite a todos e a todas, né? Consegui mais uma vez entrar no momento de aula, né? Horário de trabalho, mas está conseguindo se organizar, né, Júlio? Em Sim. relação às atividades, eu tive dificuldade mesmo, foi com o infográfico, né? Porque eu utilizei o Canva, e para mim tem muita coisa que é novidade de fato, porque na gestão a gente não utiliza dessas ferramentas, a gente utiliza outras ferramentas, inclusive no relato de experiência eu fiz essas colocações nesse sentido. No relato de experiência, tanto assim no infográfico, vocês vão perceber, o senhor vai perceber quando receber que há diferenças na organização das letras, tudo eu tive dificuldade mesmo, mas eu busquei responder e trazer para o infográfico responder aqueles itens que foram colocados lá, né? Então, estou fazendo justificativa que não vai estar bonitinho, organizadozinho, mas não vai mesmo de jeito nenhum, mas foi o que eu consegui fazer, e eu mandei o que eu consegui fazer. O relato de experiência, que é justamente o que a colega anterior falou, que não está em sala de aula, que é o meu caso também, que há anos não estou em sala de aula, mas mesmo não estando na gestão, a gente acompanha os planejamentos que são feitos pelos professores com a coordenação pedagógica nas reuniões e algumas discussões que são feitas, alguns itens que são, alguns instrumentos que são utilizados. Então, nesse relato, eu iniciei falando sobre isso, sobre essa percepção em relação aos professores,
e pedir licença para falar de mim mesma, né, da minha experiência na gestão, utilizando das dificuldades que a gente tem, mas utilizando as ferramentas possíveis, que na gestão a gente não tem tantos recursos tecnológicos para utilizarmos quanto o pedagógico tem. Sim. A gente tem feito uso e tem tido um resultado muito positivo, principalmente no que tange à economia de papéis e de tempo. Então, isso a gente utiliza porque otimiza e otimiza bastante mesmo. O plano de aula, a colega lá do grupo de Lauro de Freitas mandou um modelo, que eu pedi socorro lá, assim, me manda o modelo aí. Então, assim, eles me mandaram, eu coloquei lá. Então, assim, não vai estar muito organizado, não, sabe, professor Júlio César? Mas eu fiz questão de fazer dentro daquilo que eu estou sendo capaz de fazer. Então, assim, fui fazendo pesquisa na internet sobre esse tema, fui fazendo resumo do material que foi postado no ambiente virtual, tanto da primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, e salvando todos esses materiais, porque eu vou utilizá-los a posteriori, com certeza, e vou estar multiplicando também na escola esses materiais, mas eu fiz questão de fazer aquilo que eu me senti segura em fazer. Quando o senhor disse a semana passada, veja com a colega para você fazer com alguém, eu ainda pensei nisso, mas eu ia me sentir furtando da minha colega, porque eu não estava fazendo, ela que faria. E aí eu sempre fui contra esse negócio de não ia ter essa interação de sentar para discutir, para ver o que é que ser feito, não ia ter isso. E aí eu me senti furtando, eu disse, não, eu vou pedir ajuda, né, aos universitários possíveis que tem, e aí eles foram me dizendo, foram me ajudando lá na escola. Então, eu mandei para o senhor as 4 atividades, né, aceito todas as correções possíveis, porque para mim isso vai ser de suma importância, porque me possibilita refletir sobre o que eu fiz e o que eu preciso melhorar. E aí eu espero que a gente que tenhamos, né, esses feedbacks do que não está pertinente, que poderia ser melhorado, principalmente que para mim tudo é muito novo. E aí eu não tenho vergonha de me expor dessa forma, de dizer, mas repito o que eu falei a semana passada, eu não desisto, eu posso cair, mas eu levanto, entendeu? Eu vou errar, mas eu vou acertar, mas eu vou ficar aqui. Era só isso, tá? Maravilha, maravilha, Rosane, maravilha. Pode ficar sossegada que a gente vai entender, né? E realmente o que for preciso contribuir, a gente vai contribuir. E que bom saber, né, que a disciplina, né, está ajudando não só a você, mas basicamente todos os demais. Isso é muito importante para a gente, importante para o curso também. A gente fica feliz, viu? Muito obrigado, querida. Roberta? Oi, professor. Boa noite, Olá. professor. Boa noite, colegas. Naquela hora eu esqueci de tirar o microfone, de habilitar. Enfim, mas agora eu consegui. Eu queria só confirmar aqui, porque eu tenho a impressão que eu fiz todas as atividades. Aí eu só queria confirmar contigo se tem alguma que está faltando, porque foi uma atividade, no caso, por semana, né? Então, assim, na primeira semana foi o Fórum de Cultura Digital, a gente, né, fez a descrição. O fórum mais o Padlet, né? Sim, aí, isso, o Fórum mais o Padlet, acho que eu fiz, eu vou só olhar, mas acho que eu fiz. Aí depois a gente teve a criação do infográfico, aí depois o senhor pediu para a gente fazer o plano de aula, e aí a última, pelo que eu percebi aqui, foi esse relato de como a gente está utilizando, né, eu vou chamar de tecnologias, assim, as TEDx na nossa prática, né, e a questão da cultura digital no nosso cotidiano docente, assim, vamos dizer assim, na nossa vida. Exato. Aí só que eu vi que depois tinha, seguindo, porque por mais que esteja claro, mas como é muita informação no água, né, a gente na navegação, às vezes eu me perco. Aí eu vi que tinha segunda chamada e prova final, mas isso daí a gente não faz não, né? Isso está lá, porque, como você falou na aula passada, que era algo que já estava montado, mas a gente ignora, vamos dizer assim, se a gente fez todas as atividades, a gente ignora esses dois, né? Segunda chamada e prova final. É isso, professor? Isso. É porque como a gente tem que usar um padrão, que é o sistema em rede, né? Então, a gente usa um sistema pré-montado. Então, ele vem já com aquele layout, a gente vai só alimentando ele com o material. Então, nesse layout, aí inclui segunda chamada, prova final, aí a gente tem que manter, mas não necessariamente a gente precisa seguir. No nosso caso, como houve aí durante todo o período da disciplina, as atividades estavam abertas para que vocês fizessem todas, então não há a necessidade
nem da segunda chamada e nem da prova final, né? A não ser, é claro, que houve um problema grave com algum estudante que ele não pôde participar de maneira alguma de nenhuma das atividades e ele atende para a prova final, o que não justifica porque as atividades estão abertas até o dia 6, né? Que foi o combinado que a gente fez com a coordenação, que era para absorver todos os estudantes que fossem entrando do curso de docência, que também iria fazer junto com a gente, mas, sim, não, aquelas duas últimas lá não precisa. E aí, é como eu falei, vai ficar difícil, porque são mais de 200 alunos, quase 300, para a gente olhar aqui agora e ver quem enviou, quem não enviou. Depois que eu fizer toda a correção, aí eu vou fazer um levantamento, e aí eu vou estar fazendo contato com aquelas pessoas que, de repente, fizeram uma atividade, e aí pode ser que tenha esquecido de ter, fez, esqueceu de postar, ou não postou da melhor forma possível. Inclusive, assim que terminar as falas aqui, a gente vai fazer uma revisão rápida do que era, para ficar bem claro para todo mundo. Tá bom, Roberta? Tá bom, professor, muito obrigada pela informação. As ordens, minha querida. Tatiana? Boa noite a todos, boa noite, professor Júlio. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, tá? Eu visualizei lá no AVA as avaliações e o fórum está como devido, avaliação devida. Mas eu participei do fórum, visualizo uma resposta sobre o meu comentário, mas não consigo visualizar mais meu comentário. Aí eu não sei se realmente está como devido ou se é algo que se vai atualizar ainda, tá? Você fez o padre, Tatiana? Fez. Pronto. Fiz e enviei. Pronto, maravilha. O que acontece? Considerando que a gente teve alguns problemas no início lá com o fórum, né? Ele estava desativando e às vezes até tirando alguns comentários. Então, eu vou levar em consideração para colocar algumas notas do fórum pelo Padlet, tá? Então, se colocou o Padlet lá, muito provavelmente tenha participado do fórum. Então, a gente vai considerar isso também por essa falha que houve lá no início, tá bom? Eu também tenho uma outra pergunta, tá? Tá. Eu estou fazendo uma movimentação de carreira e eu não atuo nem na gestão e nem em sala de aula, tá? Certo. Então, o texto eu estou fazendo sob a minha perspectiva de aluna e as novas tecnologias de acordo com o que a gente está utilizando, tá? Maravilha, maravilha. Perfeito. Pronto, obrigada. As ordens, querida. Diana? 6 do 3 e 13 do 6. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida a respeito. Eu vi que já tem umas notas lançadas, mas quem avaliou foi Desirê, o nome, se não me engano. Desirê, nossa tutora. No caso, é ela que avalia ou é o senhor que vai dar as notas? Você é de Lauro de Freitas, não é isso? Sim. O pessoal de Lauro, eles são avaliados pelo tutor, né, assim como o pessoal de Salvador também, pelo professor Fabiano. Nos demais casos, porque como a gente estava sem tutores, aí eu assumi, né, no início do curso até a gente conversou, eu assumi essa responsabilidade para fazer essa correção. Mas nos polos de Lauro e de Salvador, quem está fazendo as correções, sim, são os tutores, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês entrem em contato com eles. Então, quem é de Salvador e quem é de Lauro, trata direto com os seus tutores. Os demais, aí é comigo. Entendi, professor. Obrigada. Eu já coloquei meu telefone, meu número do WhatsApp, mas ainda não me colocaram no grupo, não, de Lauro. Já passei para ela, já passei no chat, já dei, mas... Acho que eles vão atualizar esses grupos depois aí, acredito que seu nome vai aparecer, tá? Até porque o curso está só iniciando, vocês vão precisar conversar, então provavelmente ela vai atualizar. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada a você, minha querida. Bom, pessoal, então, Fabiano levantou a mão, fica à vontade, professor. Oi, boa noite, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Minha conexão está meio ruim hoje aqui. É o seguinte, sobre o grupo de Zap, né, tem alguns alunos estão me cobrando isso, eu estou esperando, eu já falei alguns, já respondi alguns,
Eu estou esperando passar o dia 6, porque a professora Tereza disse que ia talvez entrar gente nova até o dia 6. Então, só depois do dia 6, dia 7, que é no sábado, eu vou fazer esse grupo, que aí eu mando para o link, né, o convite, por mensagem no AVA para todo mundo, sem o perigo de ter gente nova entrando e não receber esse convite. É por isso que eu não fiz ainda. Mas aí no sábado eu já vou mandar o convite para todo mundo via mensagem no AVA, pessoal de Salvador. Pronto, maravilha, professor. Perfeito, então. Diana, sua mão levantou, você levantou de novo ou você não abaixou? Eu esqueci. Pronto, então, Jéssica. Professor, eu estou com uma dúvida referente à última atividade, porque Sim. eu venho de uma área totalmente diferente de educação. Eu poderia fazer o texto com a visualização de discente? Sim, sim. Pronto, perfeito. Era essa a minha dúvida. Pronto, sem dúvida nenhuma que pode. Mais alguém, pessoal? Bom, gente, então, ó, depois se tiver mais alguma dúvida, então vamos lá, ó. Eu vou compartilhar rapidamente a tela aqui, só para a gente fazer um panorama geral, né? Porque como a disciplina está fechando, a gente fica preocupado de repente, uma nota ou outra ficar para trás. Vocês conseguem visualizar aí o AVA? Sim. Então, vamos lá. Conseguimos. Nós tivemos aí, então, essa primeira semana, né, que nós falamos sobre a cultura digital e EPT, e nessa semana nós tivemos o fórum de participação, certo? E nós tivemos a criação do Padlet, né? Lembrando o seguinte, pessoal, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês em relação ao Padlet. Vocês precisariam entrar, né, clicando no link, fazer a postagem lá, só que vocês deveriam vir aqui também e fazer o envio, lembra, de um print da tela do Padlet. E colocar lá para que a gente pudesse colocar a nota, né? O sistema, ele atua nesse sistema de nota. Então, mesmo que você fez o Padlet, era necessário fazer um print e postar aqui nesse espaço, no meu caso aqui está diferente, mas no de vocês ia aparecer adicionar um envio, né? Notem aqui que nós temos 193 participantes e 113 enviados, né? Então, mostra aqui, algumas pessoas não enviaram, talvez porque não estão acompanhando o curso, enfim. Mas a gente percebe que uma boa parte enviou, né? Então, eu já alerto que caso algumas pessoas não tenham enviado, que façam também esse envio. É claro que depois a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, e aí a gente vai ver se tem alguém que postou no Padlet, mas não enviou aqui para a gente fazer essa cobrança. Mas lembre-se, tem que printar lá onde você postou no Padlet e colocar aqui em arquivo para que a gente possa lançar a sua nota também. Então, eu lembro, o fórum valia 10 pontos, né, no caso da nossa configuração, que chega a 100 pontos, então, o Padlet varia 10, ou, aliás, o fórum valia 10, e o Padlet varia 20. Então, a primeira semana ela era composta de 2 avaliações, fechando um total de 30 pontos, certo? Tudo ok até aí? Na segunda semana, a gente trouxe como proposta a criação do infográfico, né? Que também, no mesmo sistema, vou pegar aqui o de Gelson para mostrar para vocês, mesma coisa, né? Aqui as explicações de como é que funciona, e aqui também o envio, né? Olha, Ilhéus, por exemplo, nós temos 27 participantes, até agora apenas 3 enviaram o infográfico, né? Então, começa a ficar preocupante, porque o prazo está curto. Então, aqui era confeccionar o infográfico, né, em Word, PDF, colocar aqui para que a gente possa lançar a nota, tá? Tudo que for feito lá tem que jogar no sistema, porque o sistema ele contabiliza todas as notas. Esse infográfico também valia 1 ponto, então já somando aí no total 4 pontos. Na terceira semana, a gente tem o plano de aula, que também vale 1 ponto, né? Fechando aí, alguém está pedindo para entrar rapidamente, fechando aí, então, 5 pontos, tá?
O plano de aula também da mesma forma, tudo muito tranquilo, as explicações sobre o plano e o local para envio do plano. Notem aqui também, 27, 2 enviados, então, tem que correr aí para a gente não perder os prazos, que é só até o dia 6. Eu não posso mais prorrogar isso, porque vocês, inclusive, já estão com a disciplina rodando, né? Segundo a coordenação, essa aula aqui não era mais bem para a gente estar fazendo, mas eu fiz questão para a gente tirar toda e qualquer dúvida aí que a gente esteja, né, tendo ainda em relação às avaliações. E aí, interessante depois eu deixar lá gravado, que é para todo mundo acompanhar, tá? Então, fechou os 5 pontos, e, por fim, né, nessa última semana, que é essa que a gente está agora, a produção do texto, que é como se fosse a nossa prova, né, que vale mais 5 pontos, fechando aí, aliás, que vale 50 pontos, né, fechando aí os 100 pontos da disciplina, tá? Então, como eu falei, essa segunda chamada, essa prova final é no caso de que alguém, porventura, até o dia 6, não conseguiu, por motivo de saúde ou alguma coisa, fazer as atividades ou parte delas, e aí acabou ficando reprovado, então, ele tenta aqui uma prova final, lembrando que essa prova final é via coordenação, há uma solicitação para coordenação e ela libera, né, de acordo com a justificativa do estudante. Então, essas foram as nossas atividades, né? Espero que vocês fiquem atentos ao prazo até o dia 6. Na verdade, o ideal é que vocês fechem tudo até a quinta-feira, que é para na sexta a gente já fechar essa disciplina, porque vocês já estão com uma segunda disciplina rodando, tá bom? Carlos está com a mão levantada. Carlos, fique à vontade. Carlos? Carlos, se você estiver falando, a gente não está te ouvindo, deve estar com algum problema no microfone. Pessoal, vocês estão ouvindo o Carlos? Eu não ouço. Também não ouço, não estou ouvindo. Também não estou ouvindo, não. Carlos, você está com problema no seu microfone. Também não estou ouvindo, Também não não. estou ouvindo, não. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, enquanto o Carlos tenta arrumar? Ficou claro para todo mundo? Professor, eu fiz um plano de ação com Tabata, em dupla, aplicamos na escola que a gente trabalha, e nós queremos saber se existem outras atividades que a gente pode fazer em dupla. Eu tinha liberado, na verdade, todas, né? Com exceção do fórum, né? E do Padlet, que são mais individuais, as demais eu tinha deixado aí tranquilamente para, se conseguissem fazer em dupla, o trio, para mim tá tranquilo. Eu sou da administração, meu negócio é trabalho em equipe, adoro trabalho em equipe, então fiquem à vontade, eu acho extremamente produtivo o trabalho em equipe. Obrigada. Nas ordens. Elisandra. Professor, eu só consegui entrar agora, eu estava com muita dificuldade. Tem como o senhor dar uma pincelada no que falou no início da aula? A gente estava abordando, primeiro que depois eu sempre deixo essas aulas gravadas, né, lá no AVA, depois você pode voltar lá também e rever, porque provavelmente vai estar mais detalhado. A gente está dando uma pincelada exatamente no AVA, né, nas questões dos prazos para as atividades, quais são as atividades que precisam ser entregues, e o prazo final é até o dia 6, mas eu estou aconselhando todo mundo a fazer isso até na próxima quinta-feira, né, porque a gente precisa fechar a disciplina, a coordenação já está cobrando esse fechamento lá mais para o final da semana. Então, a ideia é que a gente feche ele até na sexta, e aí eu estou chamando a atenção porque tem algumas atividades que ainda não foram enviadas, né, para que a gente corra e efetue esses envios. Eu estava explicando também o sistema de notas, né, como é que é pontuado aí cada uma das atividades e como é que é colocada cada uma. A gente acessou o sistema, acabou de acessar o sistema aqui, né, para mostrar como que é feito esses envios de cada uma dessas atividades, que não tem segredo, né, sempre clicando lá no enviar e gerando os arquivos para estar carregando.
Aí, se você tiver alguma dúvida, alguma questão em relação às atividades ou a notas, eu lembro, pessoal, que se vocês fizeram todas as atividades e vocês postaram todas as atividades, fiquem tranquilos, tá? As notas serão lançadas. Às vezes a gente não tem um tempo hábil para lançar as notas conforme cronograma. Eu vou tentar fazer isso, né? Vou ter que cumprir, mas a gente nunca, às vezes, não depende do próprio sistema e tudo mais. Então, a gente vai tentar fechar tudo direitinho, mas se fizeram todas as atividades, as notas de vocês vão aparecer. Em caso contrário, é claro, vocês vão entrar em contato com a gente para saber o que aconteceu. Lembrando, então, Polo Laura de Freitas e Polo Salvador, vocês vão procurar Salvador, o professor Fabiano, Laura de Freitas, a professora Desirê, os demais sempre comigo, tá bom? Mariane está com a mão levantada. Boa noite. Boa noite. Só uma dúvida, falta apenas o infográfico e a produção textual, né? Ou Como tem é? alguma outra atividade? Falta apenas o infográfico e a produção de texto, ou tem alguma outra? Você fala da disciplina? Isso, da Não, atividade que você continuava. a disciplina, ela contém, na verdade, elas são 5 atividades. Na primeira semana, nós tivemos, eu vou voltar aqui para você ver. Então, ó, na primeira semana, você está visualizando? Espera aí que eu vou deixar eu compartilhar novamente para você visualizar, tá bom? Ó, só recapitulando, então, na primeira semana nós tivemos a participação nos fóruns e a confecção do Padlet. E essas duas atividades dão um total de 30 pontos, ou 3, né, se pensar de 0 a 10, mas como o sistema usa uma métrica de 100 pontos, então, essas duas atividades da primeira semana valem 30 pontos. Na nossa segunda semana, nós tivemos o infográfico, que vale mais 1 ponto, somando assim 4 pontos. Na terceira semana, nós tivemos o plano de aula, também somando mais 1 ponto, fechando 5 pontos. E, por fim, essa semana, nós temos aí o fechamento da disciplina com a produção do texto, que vale 5 pontos, fechando assim, ou 50 pontos, né? Fechando assim os 100 pontos da disciplina, que lá no SWAP vai virar 10, né? Que as métricas do sistema, o AVA trabalha com a métrica de 100 pontos, o SWAP trabalha com a métrica de 10, mas no final são sempre as mesmas coisas. Entendeu, querida? Entendi, sim, professor. Obrigada. Pronto. Lembrando que você ainda tem prazo para fazer, mesmo quem não fez, pessoal, as primeiras atividades, eu lembro que vocês têm até o dia 6 para fechar todas elas. Todas as atividades da disciplina estão abertas ainda, porque a ideia foi que a gente ia deixar as atividades abertas do primeiro dia de aula até o último dia de aula, que era para que todos, né, os novos estudantes conseguissem acessar, para não ficarem prejudicados na disciplina. Então, todas as atividades continuam abertas até o dia 6, mas eu estou aconselhando que façam até o dia 5, porque o 6 é prazo máximo, o sistema costuma fechar antes mesmo disso. Então, para evitar qualquer problema, qualquer contratempo, o ideal é que vocês fechem tudo até a próxima quinta-feira, tá bom? Yuri, está com a mão levantada. O professor, tem alguns alunos do Polo de Mundo Novo que não estão conseguindo acessar aqui a aula. Está dando algum erro no link, outros estão pedindo o ID da reunião e outros estão com algum problema no link, aí não estão conseguindo acessar. É estranho, porque eu coloquei o link, lá no AVA eu coloquei o link, coloquei o ID e coloquei a senha, inclusive, para não haver esse problema, que foi até um dos colegas que sugeriu em uma das aulas que estava tendo problema. Então, com aquilo ali, não era para ninguém ter dificuldade de entrada. Como é o Teams, geralmente pede que a gente baixe no celular ou no computador. Eu sei disso por conta de algumas reuniões que eu participei, e o pessoal orientava isso para não dar esse problema na hora de tentar acessar.
Realmente, o Teams, ele tem algumas... Mas aí, Uri, você faz o seguinte, você pede a eles para ir tentando, porque às vezes também você não consegue, outra hora consegue. Você deixa tranquilo eles, que eu vou deixar sempre, eu deixo sempre essa aula gravada, né? E aí coloca aí no grupo que a gente está tratando das questões, caso eles não consigam entrar, recoloca o link lá, copia aí da aula, coloca lá, de repente eles conseguem entrar direto, mas aí você passa para eles que a gente está tratando das questões das atividades e de notas, né, que se eles tiverem alguma questão, pode estar colocando para você colocar aqui para a gente, porque essa aula fica gravada e depois eu coloco lá, e aí eles vão poder assistir, talvez tirar as dúvidas aí de acordo com a aula, que eu acredito que todas as dúvidas provavelmente vão ser tiradas aqui e vai servir para todo mundo depois. Certo, obrigado. Valeu, meu querido. Rosane, levantou a mão novamente, Rosane? Abrir aqui o microfone e a câmera. Não estou conseguindo. Pronto. Revendo com o senhor aí agora as atividades, né? O que eu percebi foi que da primeira semana, eu fiz o Padlet, construí, está lá junto com todos os outros colegas, mas Sim. eu não coloquei lá no fórum. Então, eu primeiro construí esse texto no Word, e depois eu transformei ele para lá nas orientações do Padlet. Sim. E eu agora não estou acertando trazer isso aí para colocar no fórum. Eu vou colocar o texto que eu fiz lá no Word, como está lá no Word, como eu fiz, ou eu tenho que pegar parte do que está lá, a foto do Padlet, que eu postei há 22 dias, inclusive. Não, você só copia parte dele e põe lá no fórum. Porque aí a gente avalia o fórum também. Porque aí você, como lá é o seu relato, porque basicamente você poderia até repetir. Com imagem em Word. Travou, Rosane, sua Aí fala. Depois eu fui construir naquela orientação que tem lá mesmo do Padlet, como está na atividade. Então, eu fiz a atividade junto com todos os colegas, aparece lá minha foto e meu texto. Só que eu não coloquei no fórum. A minha pergunta é, o texto que eu construí antes de jogar no Padlet, com a foto e tudo, que foi feito em Word, eu posso colocar esse arquivo lá no fórum? Ou eu preciso fazer uma foto? É porque isso para mim é tudo novo, sabe, professor? Sim. Então, eu estou perguntando porque é novo para mim. O que me ajudou a fazer, inclusive, foi Cristiano, um colega nosso lá da escola. Certo. E aí, assim, eu não sei se eu tenho que fazer foto do Padlet para poder colocar lá no fórum, ou se eu posso pegar o texto que eu construí no Word com a foto e tudo, e coloco lá no fórum. Foi a única que eu não consegui postar, porque eu me passei, eu não tinha identificado esse fórum. Eu pulei. Uhum. Não, no fórum o que você vai fazer é simples, você vai copiar o texto que você fez lá no Word, lá não é arquivo não, você vai copiar mesmo, literalmente o texto, vai selecionar ele, dar um Ctrl+C, entrar lá no fórum, clicar em responder lá no fórum, ou criar um novo tópico, não tem problema, e vai colar esse texto lá, colado mesmo, tranquilamente. Então, copia ele do Word e cola ele direto lá. Então, ótimo, eu faço agora. Pronto. Então eu faço isso agora. Tá bom. Então. Maravilha, então. Muito obrigada. As ordens. Daniela. Tchau. Daniela, boa noite. Daniela, eu não estou te ouvindo. Se você estiver falando, tem algo errado no seu microfone. William, enquanto a Daniela arruma o microfone dela. Boa noite, professor. Boa noite. Uma dúvida com relação ao texto final da prova, que são 50 pontos. Tem uma quantidade mínima de laudas para esse texto? Tem. Inclusive, eu acho que está colocado lá. Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela?
Ah, lá diz, No no mínimo texto, 3 laudas. mínimo de 1 e máxima de 3. Ah, ok, professor. Obrigado. As horas. Que mais? Daniela conseguiu consertar o áudio? Professor, Oi? eu queria tirar uma dúvida. É Diana. Pronto, Diana, vai lá, enquanto Daniela É, consegue mexer. a respeito, eu estou um pouco desatualizada dos termos de faculdade. Eu li um pouco, estudei sobre o que era laudas, mas ainda assim eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu sei que não são páginas, são quantidade de palavras, de letras, de números. Não, Diana, são páginas mesmo. São, porque quando eu estudei que não era página, eu fiquei confusa. Não, são páginas mesmo. É porque a gente fica inventando moda, mas na verdade são páginas. Poderia muito Tá bem bom. colocar página lá, a gente fica inventando moda, mas são páginas, viu? Fica tranquilo. Mas é bom que eu aprendi um novo termo. Obrigada. As ódios, querido. Daniela, esse microfone seu ainda não resolveu, mulher? Gilmária. Oi, professor, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Ô, professor, o plano de aula, ele tem que ser para EPT, porque eu atuo com Fundi 1. Sim. Aí, no caso, tem que ser voltado para EPT, né? Você pode utilizar, né, o que você faz, tentando trazer um pouquinho para o contexto da EPT, mas você pode utilizar tranquilamente a sua área, né? Só tentando contextualizar com a EPT. Ah, pronto. Obrigada. As ordens, querida. Carlos? Vou tentar de novo. Está ouvindo? Estou ouvindo, tá um pouco rouco, mas dá para ouvir. Agora consegui. É o seguinte, como é que a gente sabe que a tarefa foi enviada? Porque eu tenho todas as 3 no meu computador, enviei as 3, não, as 4, né? Enviei todas, mas não sei se elas foram recebidas aí. Eu queria saber como é que a gente tem essa informação de que elas foram enviadas efetivamente. Geralmente, para você, Carlos, aparece aqui, ó. Aqui, ó. Geralmente, quando você clica em adicionar um envio, deixa eu ver se ele vai me mostrar aqui. Ele aparece, para ele aparecer verdinho, dizendo que o texto foi enviado. Ele não vai me mostrar porque meu AVA é outro. Mas ele aparece verdinho na aba de envio, ele aparece verdinho para você falando que o texto foi enviado, e ele até mostra, inclusive, o arquivo que você enviou. Ele aparece aqui, ó, verdinho aqui para você, em algum lugar aqui embaixo. Tá bom. Mas fica tranquilo, que é como eu te falei. Depois a gente vai fazer um apanhado dessas atividades, e aí a gente vai procurar esses estudantes que, por acaso, fez algumas e não fez outras, para saber se foi algum problema com o sistema, o que aconteceu, tá? É tranquilo. Por falar nisso, professor, Sim. para uma pessoa ansiosa, se eu tenho um prazo assim de quando vai dar esses resultados, eu entendi dia 6. Ó, eu preciso, na verdade, eu tinha combinado com a coordenação porque também acho que tanta informação que ela recebe, ela acabou se confundindo um pouco, e ela tinha me dito que eu precisava entregar essa disciplina até o dia 5, né, já com todas as notas. Só que no próprio cronograma que eu recebi da coordenação, dizia que eu tinha até o dia 10 para processar tudo, isso já com prova final, com tudo mais, né? Inclusive, em uma das nossas conversas, a gente acordou que as atividades ficariam abertas até dia 6, né? Mas aí, realmente, é porque são tantas datas, a gente, às vezes, tem que reajustar muita coisa e tal, porque o certo é que, normalmente, quando começa uma nova disciplina, a gente já tem que estar fechando a última que está terminando. Mas, assim, muito provavelmente, até o final da próxima semana, essas notas já vão estar tudo lançadas. De sexta para sábado,
com certeza essa disciplina já vai estar fechada, o que significa que se até sábado, por exemplo, se as notas já não tiverem todas aí, vocês já podem entrar em contato com a gente, porque algo deu errado, tá? Mas aguente sua ansiedade, tá? Esses cursos, eles costumam, às vezes, pela demanda dos professores, por problemas no sistema de notas, ele é bem complexo no AVA, às vezes pode não dar certo, pode demorar, às vezes até 15, 20, 30 dias, a gente costuma, às vezes, se deparar com alguns problemas de nota, mas é claro que é só questão técnica mesmo do sistema, né? Não é nada que prejudique o estudante, é só você segurar essa ansiedade sua aí, que tudo dá certo no final. Tá certo, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu, querido. Dalita. Boa noite, professor. Eu queria noite. saber, pelo que eu estou entendendo, esse encontro de hoje é o último dessa disciplina. Isso, mas primeiro você vai me dizer esse sobrenome seu aí, porque, pelo amor de Deus, como é que diz isso aí? É Dutkiewski, é polonês. Ah, Dutkiewski. É. Gente, eu não vou falar português nunca mais depois de pronunciar esse sobrenome seu. Diga aí, minha querida, então. Era só isso. As atividades, para mim, tá ok. Falta só a última mesmo do plano de aula. E aí a gente tem que enviar também esse trabalho final, que é o texto, né? Isso, o texto é o trabalho final, né? Se você já fez todas as demais lá nas semanas anteriores, essa semana é para o texto final. Mas lembrando, quem, por alguma razão ainda não tenha feito qualquer uma das atividades anteriores, o prazo ainda é até quinta-feira, né? E o ideal é que façam até quinta-feira para que a gente feche tudo isso, tá bom? Certo. E aí hoje vai ser só essa tiração de dúvidas ou a Sim, gente vai ter conteúdo? Não, eu tinha preparado um conteúdo, mas aí diante da própria coordenação, né, da própria dinâmica do curso, que normalmente a gente tem 3 encontros, e aí já começa a nova, como a professora já teve aula ontem da disciplina, eu até tinha preparado o conteúdo, já coloquei lá no AVA, vocês podem ficar à vontade para acessar um conteúdo sobre inclusão, era um conteúdo pequeno também, né, só para a gente abordar as questões de inclusão, mas como vocês perceberam, esses conteúdos são muito autoexplicativos, né, vai ser tranquilo para vocês lá, aí eu quis manter esse encontro para a gente tirar essas dúvidas aqui e fechar tudo com chave de ouro, para que a gente não fique com nenhuma dúvida aí na hora de fechar e nem fique prejudicado com nenhuma das atividades. Tá bem, professor. Obrigada, agradeço, viu? Nas ordens, querida. Tudo em ordem, as minhas dúvidas. Boa noite para todos. Maravilha, boa noite. Alguém mais, pessoal? Valquíria. Eu novamente, professor. Então, manda ver, Mas Valquíria. surgiu agora. Eu não concluí o infográfico, não, mas eu queria tirar uma dúvida agora, porque eu voltei ali no AVA. Tem um texto base para o infográfico, eu posso usar todos esses que o senhor postou lá? Tem no próprio, vou mostrar aqui de novo, tá? Vou abrir aqui, tá visualizando? Sim. Então, vamos lá, Infográfico, vou pegar aqui qualquer polo. Aqui, eu estou pedindo aqui, criar um infográfico e tal. Aí aqui a gente está pedindo mais ou menos o que seja colocado lá. Então, seguindo o que está pedindo aqui, tá tranquilo. Tá? Alguns programas automáticos de infográfico, se você copiar isso aqui e colar lá, ele já vai gerar seu infográfico sem nenhum problema. E aí, pessoal, por que a gente está colocando isso? Porque a ideia da disciplina é mostrar para vocês as ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição para que a gente possa estar utilizando. Então, não há problema. Professor, eu posso copiar isso aqui e gerar meu infográfico direto num programa de IA? Claro que pode, pessoal. A ideia é que vocês passem a entender que existe um monte de ferramentas interessantes que facilitam o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Por isso que eu já deixei esses textos aí pré-pronto, como se fossem prompts de comando para as IAs, para que vocês facilitassem o trabalho de vocês, tá bom? Entendeu, Valquíria?
Entendi sim, mas a pergunta foi em relação ao texto teórico, professor. Texto teórico base, o senhor definiu um ou pode ser todos esses que está lá no sistema? Não, pode ser sim, pode ser os do sistema. Não tem, né? Você escolhe ali o que você entender que é mais adequado e coloca, tá? Certo, obrigado. Minhas ordens. Mais alguém, pessoal? Gente, outra coisa, viu? Avise a todos os colegas de vocês, os polos aí, quem tiver grupo, quem tiver conhecido. Olha, a disciplina do professor Júlio está fechando, corram, façam as atividades, que eu não quero ver ninguém prejudicado nessa disciplina, tá? Vamos fechar ela aí com chave de ouro, sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, tá bom? Álvaro? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu queria Boa tirar noite. uma dúvida rapidinho a respeito do que o senhor falou sobre colocar o print. Eu estou tentando ver se eu coloquei, mas não estou conseguindo, que é para ver, para colocar no fórum, no caso, né? O print do Padlet que você fala, né? Isso, do Padlet. Na verdade, não é no fórum, olha só. Vou voltar também, está visualizando a tela? Estou. Essas perguntas elas são interessantes porque a gente vai tirar tudo direitinho e depois a aula fica gravada, os demais vão poder acompanhar. Repassem isso também, que essa aula vai ficar lá no último encontro lá da disciplina, para que todo mundo possa acompanhar, tá bom? Você está vendo aqui, né, onde a criação do Padlet aqui, certo? Sim. Vou entrar aqui. Então, você clicou aqui e foi lá para o Padlet para fazer a atividade, correto? Correto. Para esse Padlet lindo que está aqui, eu não me canso de falar bem dele, porque ficou realmente muito bonito. Após aqui, você vai printar, né, a parte que você aparece, certo? Fazer um print, vai gerar um arquivo no Word, colar no Word ou qualquer outro programa que você queira. E aí você vai vir aqui, ó, no mesmo lugar do Padlet, aqui mais embaixo, e vai vir aqui adicionar, enviar o arquivo. Que quando você clica aqui, ele vai te levar para cá, né? Aí você vai clicar aqui e vai anexar o seu arquivo, certo? Do mesmo jeito que você está anexando as outras atividades. Ah, entendi. Obrigado, professor. Valeu. Isso, porque aí a gente entra no sistema e o sistema permite que a gente avalie, porque o Padlet vale 2 pontos. Então, os 2 pontos vai ser lançado aqui. Então, vai se somar com o ponto do fórum, tá bom? Muito obrigado. Pronto. Então, é importante mesmo, por isso que eu quis manter esse encontro aqui, que foi exatamente para isso, para a gente tirar toda e qualquer dúvida, porque eu percebi que alguns participaram do Padlet, mas acabaram não colocando o print aí, outros colocaram o print, mas ele Eu não acho que, aparece. eu acho que aconteceu isso comigo, professor. Eu fiz o Padlet, postei várias coisas, e eu acredito que eu não tenha postado isso não, o print. Mas agora você vai fazer, né? Vou olhar, Aí, que coisa boa, muito bom. Então. Maravilha. Meu caro Estevão, como é que você está, meu mestre? Boa noite, professor, boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus, gripado aqui que só, rapaz. Eita, nós. Segundo dia me ausentando do serviço, porque tá complicado. Hoje eu tive 39 de febre aqui, e aí o corpo fica uma lástima, não dá vontade de fazer nada. Professor, é uma dúvida que eu tenho em relação exatamente sobre isso, que eu já tem algum tempo que eu fiz o Padlet e o envio, mas eu acho que eu enviei. Eu tenho como ver se eu enviei, ou o senhor tem como me dar esse feedback se eu enviei? É como eu falei, o feedback fica difícil porque eu ainda estou no emaranhado de aluno, até esse AVE ele não pesquisa por nome, né? Se ele pesquisasse por aluno, ficava melhor, ele não facilitava. Pesquisa. Isso. Mas, normalmente, quando você vem aqui, lá no seu envio, na opção de envio, ele mostra que você enviou e mostra, inclusive, o arquivo que você enviou. Aparece ali o PDFzinho lá, que se você clicar, ele até baixa o próprio PDF que você enviou. É para aparecer assim. Entendi. Vou dar uma olhada aqui, então. Obrigado, professor. Valeu, meu querido. Mais alguém? Gente, é importante que a gente tire toda e qualquer dúvida aqui, porque esse espaço, né, ele foi interessante, porque a gente tirando todas as dúvidas aqui, mesmo aqueles que não conseguiram ver ao encontro hoje, eles vão poder acessar depois lá no AVA, e aí eles vão tirar, né, as dúvidas deles também, e aí a gente fecha essa disciplina, né, de forma bem tranquila. Regiane.
Professor, esqueci de te perguntar naquela hora. O fórum, ele vale um ponto ou vários pontos? Porque eu só fiz colocar mesmo, eu não fiz várias publicações, eu só fiz uma publicação que foi a solicitada, por conta também da correria de trabalho, do dia a dia. Não tive tempo de ficar lendo de todo mundo. Eu li alguns e outros, mas não tive como fazer comentário de todos. Sim. Valia a ponto também fazer os comentários? Sim, porque a ideia porque, como eu falei, né, o sistema ele trabalha com a métrica de 100 pontos, o AVA, né? E o SUAP, que é o sistema onde a gente lança as notas para emissão de certificado, ele trabalha com 10 pontos. Mas, como a gente está trabalhando no AVA, então nossa métrica são 100 pontos. Então, o 1 do fórum, na verdade, são 10, né? Mas a ideia era fazer uma postagem sua e comentar a postagem de um ou outro colega. Então, né, a postagem mais o comentário valeria 1 ponto e só a postagem valeria 8 décimos ou 8 pontos, né, pensando nos 100 pontos, tá? Mas isso aí também vai da avaliação de cada dos tutores e a minha também. Se a gente entender que mesmo não comentando, se a postagem ela foi bem completa, a gente acaba pontuando esse 1 ponto. Porque na primeira semana, como eu falei, são 3 pontos, né? 1 ponto do fórum, de participação no fórum, e os outros 2 pontos, participação no Padlet, né? A soma aí da primeira semana são 3 pontos. Ok? Tá bom por 20, mestre. Eu amei fazer, foi uma experiência incrível. Eu vou sentir falta dessa disciplina, porque eu aprendi um monte de coisa de tecnologia digital que eu não conhecia, né? Que maravilha, Né, a fazer gente fica feliz. infográfico, eu fiz infográfico no Canva, eu nem sabia que tinha outras IAs que produziam. Eu produzi o meu, fui pesquisar o assunto, saí produzindo, arrumando, e achei muito incrível, achei top essa disciplina. Que bom, eu fico feliz também em saber que eu pude ajudar um pouco aí, né, nessa jornada tecnológica da gente. Fala, Estevam. Não, é que o senhor falou de 2 pontos, mas eu vi aqui que o senhor até avaliou hoje, corrigiu hoje a minha avaliação, mas está como a pontuação por 20, não por 2, é isso mesmo, né? É isso, é como eu falei, né? A métrica do AVA são 100 pontos. Então, a gente fala 1, 2, porque depois a gente vai transferir essas notas do AVA, a gente transfere elas para o SUAP, que é o sistema que vai emitir o diploma de vocês ao final do curso. E a métrica do SUAP é 10. Então, no caso, a média, né, é 7 para o SUAP, 70 para o AVA. Então, no AVA são 20. Realmente, eu já comecei a correção e espero corrigir. Eu já vou começar todo e qualquer trabalho que tiver no AVA, eu já comecei a corrigir, né, hoje, vou continuar corrigindo, pelo menos as minhas, os tutores também já estão, né, nesse trabalho de correção, tá? Então, assim, muito provavelmente até quinta-feira, todos os que estiverem no sistema, a gente já vai ter feito a correção. Então, a gente vai aguardar só aqueles que, de fato, vão ficar aí para o finalzinho, que vão deixar o que eu não aconselho, deixar para o último minuto do segundo tempo, tá, pessoal? E a nota do fórum, a gente consegue alcançar também, ver? A do fórum eu não tenho bem certeza, porque eu não vejo o fórum de vocês, mas acredito que é visto também, viu? Acredito que você consegue ver. Eu não tenho bem certeza, eu não conheço esse fórum na parte de trás dele, mas acredito que é possível ver, sim. Perfeito. Lá na opção notas, você vê qual foi a nota que você tirou. Tem uma aba chamada notas no seu AVA, que aí ele mostra quanto foi que você tirou no fórum. Ele vai mostrar as notas individuais de cada atividade e a nota final lá no final do diário. Ele é bem extenso, ele é meio feião, mas no final ele mostra tudo direitinho aí. Beleza. Elaine está com a mão levantada. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Ainda sobre a nota do fórum, né, que eu vi que já foi avaliada, só que para mim aparece que o fórum vale 10 pontos, e eu só consegui 2 pontos na nota.
E aí o senhor está falando com a pontuação diferente do que aparece no meu AVA. Eu queria saber realmente qual a pontuação máxima desse fórum. Se é os 10 pontos que aparecem para mim, ou se é a pontuação que o senhor falou aí. Não, é como eu falei, no AVA, ele vale 10, tá? Mas ele representa 1 para a nota final lá no SWAP, né? Mas no AVA ele vale 10. Então, você é de qual polo? Sou do Polo Salvador. Ah, tá. Então, tem que depois ver com o tutor o que é que foi levado em consideração. É porque eu fiz a minha postagem, fiz comentário em postagem de outros colegas também, e aí, valendo 10, eu tendo essa nota 2, eu fiquei sem entender qual foi o critério, né? É porque talvez ele corrigiu até agora o seu comentário, ainda não corrigiu a sua postagem. Certo. Porque às vezes a gente está corrigindo uma postagem, e aí, se ficar qualquer coisa sem nota lá, tanto uma postagem como um comentário, o sistema não registra. Então, a gente tem que dar nota tanto às postagens como aos comentários. Aí, às vezes, a gente vai dando nota 1, 2, 3, de acordo com o comentário. Tem gente que bota um joinha como comentário, tem gente que fala muito bom o seu comentário. Então, a gente bota uma nota ali só para ir pontuando. Então, provavelmente, ele ainda não tenha corrigido o seu comentário. Ou melhor, a sua postagem. Assim, minha postagem, tá certo. Isso, fora ele vai considerar sempre a maior nota que foi colocada para você. Então, se você fez 10 comentários lá com os seus colegas, e o tutor vai corrigindo e vai colocando 1, 2, 3, 4, na hora que chegar na sua postagem, se ele colocou lá 10, vai ficar os 10. Tá certo. Ok. Obrigada. Nas horas. Pri Araújo. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. E é de Priscila, Priscila, Polo Salvador. Pronto. Eu falei até com o senhor no Congresso Regimental, acho que deve estar lembrado de mim. Lembro sim, Priscila. Tudo bem, professor? Eu até coloquei uma dúvida, que eu tentei falar com o professor Fabiano hoje, né? Falei com o professor Fabiano hoje, que é tutor do Polo Salvador. O que é que acontece? Eu estou com dúvida em 2 atividades, que são as 2 que é para entregar agora, final dia 6, correto? Essas 2 atividades relacionadas para quem está na docência. Para mim, que não está na docência, formada administradora pública, e como é que eu vou estar me posicionando nesse plano de aula? Eu vou ter que estar fazendo como estudante, já que o curso em gestão é PT, como é que tem que ser feito? Se eu tenho algo que possa estar falando com a turma, para quem não está na área de docência, está ministrando aula, o que é que o senhor pode falar referente a isso? Se eu estou dando aula, esse plano de aula, porque para mim, eu tenho dificuldade, não que eu não queira fazer, como eu falei para o professor Fabiano, mas é a questão assim, eu não estou dando aula. E no nosso planejamento do curso, na ementa do curso, eu sei que trabalha para a gestão escolar, mas tem algo que possa complementar para isso, para quem não está na sala de aula? Pronto, vamos lá, Pri. Primeiro, como eu deixei claro em uma outra aula anterior, né? O plano de aula, ele é um documento institucional. Logo, ele é parte da gestão institucional de um ambiente de ensino, tá? Então, a disciplina nessa base comum, ele é inserido exatamente para isso. Então, o gestor, ele precisa conhecer o conteúdo de um plano de aula, né? Até para ele opinar, quando necessário, sobre esse plano de aula, correto? Correto. Nesse caso, como você não tem esse acesso à sala de aula, você vai se portar como um aluno, né, estudante do curso, e você vai montar com base no seu trabalho, por exemplo, e com base nos modelos que existem. Vamos imaginar que você vai dar uma aula sobre o tema que está sendo solicitado. Com base no modelo, que você pegar, e eu deixei bem livre esses modelos, né? Como que você desenvolveria essa aula com a utilização dessas tecnologias? E aí, se você tiver alguma dificuldade, você pode estar procurando um colega professor, um colega aqui da turma, para te ajudar nessa confecção de objetivo, desenvolvimento, enfim, o que você for colocar no seu plano. Compreendi agora. Eu só queria esse retorno mesmo. O Fabiano me informou, mas assim, eu queria
ele me passou essa informação que eu poderia também, mas eu queria também ouvir do senhor, né? Ouvir do senhor, assim, algo que poderia complementar desse tipo, e aí eu fiquei na dúvida dessas duas atividades, tanto desse plano de aula e tanto da lauda de um texto para ser elaborado também. Na mesma pegada também. Eu vou fazendo essa mesma pegada, porque eu disse a ele, eu não posso fazer em cima, mas assim, eu posso me posicionar sendo discente, né? Nesse momento, para fazer isso. Só era essa informação também, e eu tive uma dúvida mesmo da colega Elaine, que falou referente às notas, né? Que a nota lá está 2 no fórum, e já a nota não é essa, né? Conforme se a pessoa está fazendo, fazendo fórum, está fazendo comentários, então assim, é necessário a gente ter, porque a gente não tem um cronograma correto dessas notas quanto vale, mas assim, na informação está falando que é 1,5, não é isso? É porque, é como eu falei, a gente não corrigiu ainda, né? A gente ainda está num processo de correção, aí, como eu falei, às vezes a gente está corrigindo uma postagem e naquela postagem tem vários comentários, e aí a gente precisa avaliar aqueles comentários. Então, às vezes, você olha e vê a nota, talvez, de um comentário que você fez e não da sua postagem ainda. Então, entendi. Vamos aguardar, né? Assim que fechar tudo, aí a gente lançar todas as notas, aí sim, se vocês entenderem que alguma nota ficou um pouco abaixo, aí vocês entram com um questionamento do que foi que ocorreu. Mas, por enquanto, não dá ainda para a gente prever, não. Pode ser que, de fato, o que está acontecendo é isso. A gente está num processo de correção ainda, não tem nada fechado, tá? Pronto, tudo bem, então. Muito obrigada pelo esclarecimento, viu, professor? As ordens, minha querida. Estevão? Ô, mestre, não, então eu acho que eu não entendi direito, não. Porque lá no fórum tem as postagens, aí pediram para a gente colocar como se fosse uma resposta da postagem. É isso? Sim. E aí o senhor falou que depois tem que postar em outro lugar? É isso que eu não entendi. Não. É porque, assim, normalmente você vai fazer a sua postagem, né? Você vai falar sobre o que está sendo pedido. Né? E aí sempre vem alguém que comenta, maravilha, Estevão, eu também concordo e tal. Você também entra na postagem do pessoal e também vai comentando. E aí a gente vai perceber o que é a postagem sua, mesmo que seja numa postagem única, a gente percebe o que foi a sua postagem, a sua opinião sobre o tema e o que foi os comentários que você fez sobre determinada postagem. É claro que tem pessoas que, ao invés de fazer uma postagem única, ela fez comentários nas postagens dos colegas. Esse comentário, ele vai ser avaliado como se fosse a postagem dele também. Eu não sabia disso. Porque tem pessoas que fazem a postagem e vai comentando dos colegas. Outros já preferem fazer a postagem no próprio comentário do colega. A gente percebe que tem uns que aproveitam e no comentário ele já faz a postagem dele. Já traz ali a ideia. O senhor me permite compartilhar minha tela para eu tirar uma dúvida aqui na tela do senhor? Fique à vontade, deixa eu tirar o meu compartilhamento aqui. Pronto. É esse aqui. É esse aqui. Está aparecendo aí, mestre? Tá, sim. É que para mim não está aparecendo, mas aqui, ó. Aqui estava, é isso aqui, né? Avaliação do Fórum Cultura Digital, Experiências e Vivências, Isso. Aí, esse primeiro 33,33% aqui... Rapaz, você não leva... É o peso calculado. Você não leva isso aí, por enquanto, em consideração, não, porque esse sistema ele é maluco. Ele só fecha tudo aí, só depois que a gente lança todas as notas é que ele fecha isso daí, tá? Isso é uma incógnita para a gente... nota parcial é incógnita para a gente nesse sistema ainda. É porque a minha nota apareceu como 1 aqui. Eu tomei até um susto. O senhor falou que aqui no AVA é centesimal, né? E lá no SWAP é decimal. E aí apareceu 1, eu falei, então eu vacilei muito nessa postagem. Esse 1 aí é para... ele vale 10 aí no caso, né? Então, esse 1 aí, talvez, como eu te falei, talvez o tutor tenha... corrigido um comentário seu ao invés da sua postagem principal. Ou talvez você não tenha feito uma postagem principal, apenas comentou os dos colegas.
Ah, eu acho que foi isso, então, mestre. É essa parte que eu não estava entendendo. Eu acho que eu só fiz um comentário. Eu fiz a minha postagem como um comentário. Eu não fiz uma postagem, entendeu? Entendi. Então, eu preciso refazer uma postagem, é isso? Isso. O ideal é que você Perfeito. faça uma postagem para que ele possa fazer a correção e aí, muito provavelmente, vai corrigir a sua nota. Acho que esse esclarecimento ele foi bom, inclusive para os demais também, porque aqueles que fizeram um comentário que, de repente, a nota aparece baixa lá, é porque o comentário vale determinada nota e a postagem vale outra nota. Então, é importante que vocês criem uma postagem de vocês e depois comente nos colegas. Perfeito, mestre. Obrigado. Valeu. E aí, lembrando que ainda dá tempo, né, de fazer isso, então aqueles que entenderem aí, corre lá, faz a postagem, porque nós estaremos corrigindo, como eu falei para vocês, até o final da semana. Thaísia, gostei desse nome. Fala, Thaísia. Professor, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu fiz a postagem e a minha nota também tá 1. E a meu, se eu não me engano, não foi comentário. Foi uma postagem mesmo. Tá, é como eu falei, depois a gente vai ver tudo isso, o que é que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos aguardar as notas se fecharem, tá? Quando fechar todas as notas, se vocês entenderem que houve algum problema, aí vocês entram em contato ou com o tutor, se for Salvador, se for Lauro, ou comigo, se for os demais campos, que aí a gente vê o que pode ter acontecido, aí, claro, vai ter explicação, ou é o sistema, ou foi alguma coisa que a gente avaliou, mas vamos aguardar fechar, porque, como eu falei, a gente está em processo de correção, né? Então, vamos só esperar fechar tudo, e aí no final de semana vocês olham a nota de vocês direitinho, se entenderem que tem algo lá, vocês entram em contato que a gente vê o que pode estar fazendo, tá bom? Perfeito. Certo, Thaísia? Certinho, professor. Obrigada. Maravilha. Mais alguém? Bom, pessoal, se não tiver mais ninguém, a gente vai encerrar, né? Como eu falei para vocês, esse encontro ele precisava ser um pouco menor e eu só insisti nele exatamente para isso. Eu acho que ficou ótimo, a gente conseguiu esclarecer muita coisa, né? Lembrando que, como eu falei, eu montei um conteúdo que seria desenvolvido, mas aí, como a coordenação falou que a gente geralmente tem 3 encontros em cada disciplina, mas o conteúdo está no AVA, né? Dê uma olhada nele lá, é um conteúdo bem interessante sobre inclusão, não deixa de ser um pouco da minha cachaça, né? Hoje eu atuo tanto no IFBA como na UNEB, nessas questões de inclusão, né? Estou à frente nas coordenações dos 2 núcleos aí, tentando, né, ajudar no que for necessário. Então, dê uma olhada nesses trabalhos aí, porque hoje a questão de inclusão, né, além de ser lei, eu acho que é uma necessidade que todos nós temos. Então, acho que para todo e qualquer profissional, independente de qual área você está, área de ensino ou não, eu acho que temos que encarar a questão da inclusão com muita seriedade e com o pé no chão, né? Eu venho dizendo que a gente está vivendo meio que um romantismo nessa questão de inclusão e a gente precisa encarar ela de uma forma mais realista, mais pé no chão. Ana Carla levantou a mão. Vamos aproveitar que eu estou quase fechando aí, então, que tiver de dúvidas, vamos tirando, mais 5 minutinhos a gente encerra aí, tá bom? Vamos lá, Ana Carla, boa noite. Oi, professor, boa noite, turma. Na verdade, não é dúvida, é porque eu não estou conseguindo acessar o chat, mas é para agradecer mesmo pelo aprendizado. É um período de muito crescimento, muita construção, revisitar também alguns conteúdos, aprender coisas novas, ter contato aqui com os colegas, a troca, o aprendizado com o senhor, e é isso. Eu queria ter deixado no chat, né? Desculpa interromper aí essa em termos de conteúdo, mas eu acho que é importante a gente trazer esse feedback também para o docente, para quem está aqui conduzindo e que também teve que administrar os percalços aí desse primeiro momento do curso e a gente está se adaptando mesmo. Mas é o agradecimento mesmo. Nossa, Ana, isso na verdade, é o pagamento, né? Para quem gosta realmente do que faz. Eu sempre deixei muito claro, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e sempre deixei muito claro que
dinheiro, ele é consequência do nosso trabalho, do que a gente projeta para a vida. Então, hoje, graças a Deus, o que eu faço é por amor mesmo, é por gosto. Eu amo sala de aula, eu adoro o que eu faço. Tereza, coordenadora, estava falando, gente, que homem que gosta de trabalhar é esse, porque até quando não precisa mais, ele está lá dando aula. De fato, eu gosto muito do que eu faço, e para mim, quando eu ouço um depoimento desse, quando eu ouço um agradecimento pelo trabalho que eu faço, isso me fortalece, isso me faz continuar, sempre buscando coisas novas, buscando novas formas. A gente sabe que um curso desse não é fácil, né? A gente tem que usar a tecnologia o tempo todo. Curso EAD tem ali os seus contratempos, a gente passou por alguns, vocês ali junto, a gente trabalhou em equipe, né? E que bom que a gente conseguiu finalizar essa disciplina, né, dessa forma, de uma forma bem tranquila, né? Nós conseguimos aí passar as ferramentas, algumas pessoas não tinham ainda, nem sabia que algumas existiam, então, assim, eu fico muito, muito feliz mesmo em saber que consegui contribuir, mas fico mais feliz ainda em saber, né, que existe uma turma do tamanho dessa de vocês, dispostas a estar sempre buscando essas melhorias, essas tecnologias, para melhorar o seu dia a dia, no seu trabalho, que, consequentemente, vai estar servindo também para melhorar a vida de outras pessoas que dependem de vocês. Então, isso, para mim, é simplesmente sensacional. Muito obrigado, de verdade, minha querida. E a todos vocês, é claro, que me deram essa força aí, desde o início da disciplina, que a gente vem aí nesse trabalho em equipe, nesse trabalho em conjunto. Isso é muito bom. Meu parceiro Estevão aí, que sempre firme com a gente, e todos vocês que tiveram essa paciência comigo. Eu gostaria e não poderia deixar de externar todo o meu júbilo pela sua pessoa, que colocou essa disciplina num patamar que eu não imaginava que a gente poderia alcançar. Foi muito engrandecedor. Assim, depois que o senhor falou várias coisas, eu pude dar uma atenção melhor, inclusive no meu trabalho, porque lá nós temos alunos que precisam de um atendimento diferenciado. A gente tem uma sala multifuncional que eu usava pouco, e depois das nossas discussões, das nossas falas e dos levantamentos, né, das discussões aí sobre integração desse alunado que é diferenciado, isso, sem dúvida, assim, e principalmente, professor, como o senhor tornou tudo leve, sabe? Assim, foi sempre muito tranquilo, muito gostoso, satisfatório a gente poder entrar. Eu lembro que mesmo cansado, teve um dia que eu cheguei aqui, nossa, estava só o pó da rabiola, rapaz. Eu tinha trabalhado o dia inteiro em outra cidade, aí eu vim para casa, aí tinha um encontro, eu entrei no encontro, mas eu confesso para o senhor que no final eu apaguei, eu não vi a reunião acabar, cara. Eu dormi aqui na mesa, sentado assim, de cabeça baixa, minha esposa veio e bateu no ombro e falou, vai dormir no quarto, rapaz. Mas assim, porque dá vontade de ficar conversando com o senhor muito tempo. Eu acho uma lástima a gente não ter mais encontros. Eu acho que o senhor deveria ser o nosso anfitrião eterno, né, do curso, assim, uma pessoa que nos abraçou, que nos acolheu. E eu só tenho a agradecer, professor, porque realmente o senhor me encantou na sua simplicidade, na sua interação com as pessoas, sabe? Com muita calma. Até quando tudo estava caindo, tudo estava dando errado, e conexão caindo, e a slide não aparecia, e a calma do senhor ficou assim uma coisa marcada para mim. Eu queria deixar isso claro para o senhor, que realmente eu sou muito grato e agradecido. Muito obrigado, meu irmão. Igualmente também. Muito obrigado, de verdade. Se emociona e me deixa feliz demais, feliz demais. Muito obrigado, de verdade. Elaine, seu microfone está desligado, querido. A gente não consegue te ouvir. Tenta ver na setinha do lado do microfone se a fonte está correta, Elaine. Aqui tá ligado. Oi? Agora acho que foi. Não, aí eu clico, agora... Tá indo, tá indo. Não tá ligado? Tá, a gente tá ouvindo. Tá ouvindo. Uhum. Faço das palavras de Estevão as minhas também. Porque nós, como professores, atuantes, sala de aula,
a gente também reserva um tempo para os aprendizados e lidar com as novas tecnologias, novos sites, né? Canva, Padlet e outros aí que foram citados. É um desafio muito grande para a gente, mas a gente consegue. Vai treinando, a gente só não pode deixar de praticar, porque tudo foi dado aí, né, pelo professor Júlio. Então, agora a gente colocar em prática, não deixar de fazer, né, as atividades. Obrigado, Eliane. Muito obrigado, minha querida. Thaís, você está com a mão levantada, esqueceu ou porque quer falar algo? Eu esqueci. Ah, pronto. Ok, pessoal, então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês. Maria Alzenete levantou a mão, então, vamos lá. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. Professor, na época da pandemia, eu passei aqui uma dificuldade, né? Porque eu estava chegando no estado na coordenação em 2019, né? E depois chegou a pandemia e eu fiquei assim desesperada, né? Sem saber o que fazer com os professores. Aí teve a questão das aulas das aulas remotas, né? E eu fiquei assim sem saber mesmo, né? Como conduzir lá a escola. E a minha diretora me ajudou muito também, mas eu fiquei muito feliz porque foi nessa época que eu aprendi a usar o Padlet, né? O Padlet, alguns chamam Padlet, o Padlet, né? Então, eu aprendi a usar essa ferramenta e eu uso com os professores até hoje, né? E com os meninos também aqui na escola. E nessa disciplina, eu aprendi a fazer essa outra atividade aí usando o Canva, né? Que foi o infográfico. Aí eu usei o Canva para fazer. E eu não sabia como fazer também, né? Eu também fiquei feliz por ter aprendido muitas coisas novas. E eu sou encantada pela educação profissional. Para mim, a educação profissional é a modalidade que eu mais gosto aqui na escola. Aqui a gente tem três, tem o integral, né? Tem a EJA e tem a educação profissional. Aí, esse ano, a diretora aqui da escola me tirou da coordenação da educação profissional e colocou a outra coordenadora nova que chegou esse ano. Mas eu sou, assim, fascinada mesmo pela educação profissional, porque eu até li os textos, né, do Prof. EPT, e eu vi ali, ó, os fundamentos da educação profissional e tudo. E aí eu comecei a ficar mesmo encantada. Aí eu fiz esse curso, quer dizer, eu fiz quatro seleções e não passei nenhuma, né? Aí fui chamada nesse, aí eu estou muito, assim, encantada pela formação, e o meu objetivo maior mesmo é chegar lá no Prof. EPT, né? Para me especializar mesmo, me preparar mesmo para a educação profissional. Mas eu quero agradecer o senhor pela paciência, e também eu aprendi muito aqui com os meus colegas, aqui na postagem aqui do fórum, né? Eu fico sempre lendo aqui as postagens de todo mundo, e está sendo muito bom. Então, agradeço ao senhor e aos colegas também. Maravilha, Maria. Eu aqui agradeço essa parceria, né? E com certeza você vai chegar lá no Prof. EPT, que também é maravilhoso, né? Sou suspeito a falar, porque venho de lá, mas, assim, com certeza, jazinho, você vai estar lá, sim, para compor nossa equipe aí, né? Se Deus quiser. Muito obrigado, minha querida. Gente, então vamos lá, né? Muito obrigado a todos. Eu vou estar por aqui, tá, pessoal? Vocês têm meu contato. Como eu falei para vocês, fiquem à vontade. A gente criou aqui um laço, um círculo de amizades, e eu vou estar à disposição de vocês durante todo esse período. Me procurem, tirem dúvidas, mesmo de outras disciplinas, se quiserem. Fiquem à vontade, sempre que precisarem.
é só falar, é só mandar mensagem, que eu vou estar sempre pronto para estar atendendo vocês. E é claro que se eu precisar também, eu recorro, porque só tem fera aqui, né? Então, não pensem vocês que se eu precisar, eu não vou recorrer também, tá? O senhor é o nosso paraninfo oficial, pô. Oh, pronto, vamos estar lá, com certeza. Dessa aí vocês não vão escapar de mim de jeito nenhum. Eu quero estar lá com todo mundo, se Deus quiser. Yuri, para finalizar aí, o que é que você tem para falar, meu caro? Professor, antes de agradecer, eu queria perguntar ao senhor, rapidinho, porque para mim aqui não aparece a leitura dos textos, né, da disciplina de inclusão digital e acessibilidade. Aparece disponível, só o slide e o encontro de hoje. E queria agradecer, né, ao senhor por dado assim o suporte necessário durante essa primeira etapa do curso, né? E só gratidão mesmo. E se eu preciso de alguma coisa, eu já tenho contato do senhor, vou mandar mensagem. Pronto, pode recorrer que eu estou aqui, já mostrei claramente para vocês que eu estou disponível e sempre que precisar eu estarei por aqui, tá bom? Sobre isso aí... E tem a minha colega também, que ela está sem poder falar no microfone, né, devido ao alto-falante dela, que é Biana, né? Ela também quer agradecer aí a ajuda que o senhor deu a ela, né, nesse primeiro momento aí do curso. Maravilha. Gratidão. Biana, acompanhei ela aí por alguns, pelo WhatsApp, a gente conseguiu aí, né, também. Tá vendo, pessoal? Como eu falei, eu estou sempre atento, vou responder cada um de vocês, qualquer dúvida que tiver, já tenho uma experiência boa aí nessa área, né? Tem uma meia dúzia de formação aí que eu acredito que sirva para alguma coisa e sempre me coloco à disposição de todos, tá bom? Então, Biana, minha querida, fique à vontade, você já tem meu contato, a gente já conversou, e todos os demais, pessoal, fiquem sempre à vontade, sempre que vocês quiserem, tá bom? Deixa eu só ouvir Joana aqui, senão a gente acaba não fechando essa aula hoje, daqui a pouco a Tereza corre atrás de mim. Fala, Joana. Boa noite, professor Júlio. Boa noite a todos os colegas. Foi um prazer conhecê-lo, viu, professor? Prazer foi meu. Quero agradecer, assim, pela sua paciência e educação conosco, viu? Passou o contato para a gente, onde nós pudemos, assim, conversar, tirar as dúvidas. E é um prazer também, assim, ter esse contato também com os colegas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E vai fazer falta, viu, professor? Oh, vou nada, eu vou estar aqui sempre. Tão educado, calmo. Um prazer conhecê-los. Minha irmã também tá agradecendo aqui também, professor. Foi não sei se está vendo. Maravilha. Gostamos muito da sua aula, vai fazer muita falta. Oh, que coisa boa, que maravilha, pessoal. Gente, eu saio hoje muito feliz, né, muito contente, e certo de que, pelo visto, parece que eu fiz o meu trabalho, eu fiz, né, a proposta que eu tinha pensado, parece que realmente eu consegui passar, então eu saio daqui extremamente feliz e espero que, de fato, a gente nos encontre lá na formatura, viu, Estevam? Eu quero todo mundo lá. Gente, então, todos uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe vocês durante toda a trajetória. Obrigado por tudo, professor. Deus abençoe. E vamos nessa, vamos juntos, viu? Valeu, professor. Deus abençoe a todos. Abraço, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Saudades. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Noite.